Meu nome é Clara Vasconcelos, tenho 35 anos, sou designer gráfica e moro com meu marido, o Tomás, no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Temos uma pequena casa geminada numa rua tranquila e arborizada, não muito longe do Parque Ibirapuera. As pessoas costumam dizer que a casa é idíaca, quase perfeita demais. Um jardim bem cuidado com hortênsias, persianas brancas, uma casa que parece ter saído de um cartão postal, mas por trás da fachada, as coisas não são tão perfeitas quanto parecem. Tomás e eu estamos casados há 16 anos. Nos casamos muito jovens. Eu tinha 19 e ele 22. Na época, eu estava convencida de que fomos feitos um para o outro. Ele foi meu primeiro grande amigo, meu primeiro amor, meu para todo o sempre. A cerimônia de casamento foi numa igrejinha na minha cidade natal, no interior de Minas Gerais, e toda a família estava lá. Lembro de pensar, é assim que a felicidade se sente, e ela vai durar para sempre. O para sempre durou, pelo menos no papel. Na realidade, a vida foi diferente. Tomás trabalha na indústria do cinema, principalmente como produtor executivo. Ele está sempre fora, em locais de filmagem, em reuniões que se estendem pela noite, em coquetéis de lançamento. No começo, eu adorava isso. A energia dele, as histórias do set, os nomes glamurosos que ele mencionava. Com o passar dos anos, comecei a me perguntar se esse mundo não estava nos afastando. Eu sou mais pé no chão. Como designer gráfica, trabalho muito de casa, muitas vezes sozinha, imersa em layouts e campanhas para agências paulistanas. Não temos filhos. No início, foi uma decisão consciente, porque ambos queríamos focar nas nossas carreiras. Mais tarde, quando talvez ainda fosse tempo, parecia que o momento tinha passado. Às vezes me arrependo, às vezes sinto um alívio. Nosso casamento é uma mistura de proximidade e distância. Ainda rimos juntos, compartilhamos muitos hábitos, mas falta alguma coisa. Uma naturalidade, uma confiança inabalável que eu imaginei que teríamos. Naquele sábado de manhã, acordei antes do Tomás. O sol desenhava listras claras na parede do quarto e eu fiquei ali, quietinha, ouvindo sua respiração calma. Me perguntei se ele também acordava às vezes, deitado, pensando em nós. Finalmente, me levantei, coloquei meu roupão e fui para a cozinha. O cheiro de café, o som da máquina, pequenos rituais que me davam uma sensação de segurança. Enquanto o café passava, eu rolei as notícias no meu celular. Uma mensagem da Jana, minha melhor amiga. E aí, como vai seu astro de cinema? Já está vidrado no celular de novo? Vem comigo na feira hoje, você precisa de uma distração. Ela sempre o chamava de astro de cinema, mesmo ele não sendo um, só por trabalhar com eles. A Jana já tinha insinuado várias vezes que não confiava nele. Muitas colegas bonitas, muitas noites na rua, ela dizia. Eu sempre desviava do assunto, mas naquela manhã, com a xícara de café na mão, percebi que essas dúvidas estavam me corroendo de novo. Bom dia! Ouvi o Tomás vindo do corredor. Ele entrou na cozinha, sonolento, só de bermuda, e a primeira coisa que fez foi pegar o celular. Bom dia! Eu respondi, tentando parecer normal. Tudo bem? Ele perguntou sem tirar os olhos da tela. Sim, tudo bem. Eu dei um gole no meu café, observando-o por cima da borda da xícara. Só preciso dar uma olhada nos e-mails, ele murmurou. A viagem para o Rio foi cansativa e as coisas se acumulam. Claro, eu disse. Mas por dentro eu pensava, sempre esse celular, sempre esse trabalho. Ele percebeu meu tom e ergueu a cabeça. O quê? Nada. Clara, ele suspirou. Já tivemos essa conversa. Eu não faço isso para te ignorar. É o meu trabalho. Me forcei a sorrir. Eu sei. Vou dar uma limpadinha no banheiro. Limpar de novo? Ele deu uma risadinha, balançou a cabeça. Você é louca. Sábado de manhã e você quer esfregar azulejos. Alguém precisa fazer. Vamos tomar café da manhã juntos. Já vou. No banheiro comecei a limpar, mecanicamente como sempre. E então eu vi um fio de cabelo loiro no nosso chuveiro. Fino, claro, e não era meu, nem dele. Nesse momento, tudo o que eu tinha sentido vagamente até então, a desconfiança, a insegurança, a distância, se tornou palpável. Uma prova pequena e discreta, mas afiada como uma faca. Eu encarei o fio de cabelo na minha mão como se tivesse encontrado a prova de um crime. Fino, quase transparente na luz, mas inegavelmente loiro.
Minha respiração acelerou. Eu tenho cabelo preto. O Tomás tem cabelo preto. Moramos sozinhos. Fiquei com calor por baixo das luvas de borracha. Eu segurei o fio de cabelo contra a luz, olhei mais uma vez e depois o joguei apressadamente na lixeira. Como se isso fosse apagar a imagem da minha cabeça. Mas a cena ficou gravada. Clara? A voz do Tomás vindo da cozinha. Tudo certo por aí? Sim, eu respondi muito rápido, muito alto. Poucos segundos depois, ele estava na porta, com a xícara de café na mão, cabelo bagunçado, ainda sonolento. Você está estranha. Eu me forcei a agir normalmente. Está tudo bem, só estou terminando de limpar. Ele se aproximou um passo. Você está pálida? Não quer sentar? Eu forcei um sorriso. Não, está tudo bem. Estou quase acabando. O Tomás me avaliou e então franziu a testa. Tá bom. Mas, por favor, não se estresse tanto com a limpeza. Você exagera às vezes. Só precisa ser feito, eu respondi enquanto limpava-se a parede do chuveiro, exatamente onde o fio de cabelo loiro estava antes. Ele colocou a xícara na beira da pia e pôs a mão no meu ombro. Amor, é fim de semana. Vem, vamos tomar café. Eu olhei para ele. Nos seus olhos escuros havia algo familiar e carinhoso, mas ao mesmo tempo havia essa distância que me deixava tão inquieta nos últimos meses. Já vou, eu murmurei. Estou quase acabando. Na mesa do café da manhã, a atmosfera estava esquisita. Tomás quebrou os ovos e os mexeu na frigideira como se estivesse tudo normal. Eu estava sentada com a minha xícara de café, observando cada movimento dele. A naturalidade com que ele se movia, como se não houvesse nada a lhe esconder. Então, ele começou colocando a frigideira na mesa. Pensei que podíamos dar uma caminhada no Parque Ibirapuera hoje. Só nós dois, para relaxar. Parece uma boa. Eu disse automaticamente, mas minha mente viajou. Só nós dois? Ou havia outra pessoa aqui recentemente? Eu peguei o saleiro, mas o larguei de novo, porque minhas mãos estavam tremendo um pouco. Tomás percebeu. Está tudo bem com você? Sim, claro. Ele largou o garfo. Você parece tensa. Aconteceu alguma coisa? Eu respirei fundo. É agora ou nunca, eu pensei. Mas como se diz algo assim? Oi, acabei de encontrar um fio de cabelo loiro no nosso chuveiro. Pode me explicar? Em vez disso, eu perguntei. Me diz uma coisa. Você tomou banho ontem à noite, depois que eu já tinha ido para a cama? Ele piscou confuso. Sim, por quê? Por nada. Tentei parecer casual. Só percebi que o banheiro estava úmido hoje de manhã. Ah! Ele pegou o garfo de novo, mastigou. Sim, foi tarde. Eu estava suado da viagem do Rio. Eu assenti, encarando o meu ovo mexido, mas mal comi. Depois de um tempo, eu perguntei. E como foi no Rio? Estressante como sempre, ele respondeu dando de ombros. Dias longos, equipe bagunçada, mas pelo menos o lançamento foi bem sucedido. A imprensa estava lá também. Você encontrou alguma colega que já conhecia? Eu perguntei com um tom casual forçado. Ele deu uma risadinha. Colegas? Por que você pergunta assim? Só por curiosidade. Sim, claro, a gente sempre se encontra. O meio é pequeno. Por quê? Dei um gole no café. Meu coração estava batendo forte. Nada. Ele largou o garfo e me olhou, me avaliando. Clara, se você tem algo para me dizer, diga. Estamos casados há 16 anos. Eu percebo que algo está te incomodando. Eu forcei um sorriso. Está tudo bem, de verdade. Ele me observou por um momento e então assentiu lentamente. Tudo bem, mas você sabe que pode conversar comigo sobre qualquer coisa. Será que posso? Eu pensei. Depois do café da manhã, ele limpou a mesa. Eu fiquei sentada, olhando para o nada. O fio de cabelo loiro não saía da minha cabeça. Quanto mais eu pensava, menos eu conseguia considerá-lo um acaso. Cenas se formavam na minha mente. Outra mulher no nosso chuveiro rindo, enquanto Tomás a alcançava meu shampoo. Loira, confiante, uma estranha. Minha garganta se fechou. Enquanto Tomás colocava os pratos na lava-louças, ele disse: Você parece estar com a cabeça em outro lugar. Eu forcei a voz a sair calma. Só estou com muita coisa na cabeça. Trabalho, a Jana, um monte de coisa. Ele assentiu, aceitou a desculpa.
Mas eu sabia, a partir daquele momento, eu começaria a olhar mais de perto. Os dias depois de eu ter encontrado o fio de cabelo loiro foram estranhos. Era como se o mundo tivesse se movido só um pouquinho, mas de repente, tudo estava fora do lugar. Por fora, nossa rotina era a mesma. Tomás trabalhava muito, atendia ligações, escrevia e-mails, saía para compromissos. À noite, sentávamos à mesa, jantávamos, conversávamos sobre banalidades. Mas para mim, cada frase, cada movimento, cada pequeno gesto tinha um novo significado. Percebi que ele agora sempre colocava o celular virado para baixo na mesa, com a tela para baixo. Antes, ele ficava com a tela para cima e eu podia ver quando uma mensagem chegava. Agora, ficava escondido. Percebi que ele ficava mais tempo no banheiro à noite. A água corria, o ventilador zumbia, às vezes eu o ouvia cantarolar. Antes, isso não me interessava. Agora eu me perguntava para quem ele estava tomando um banho tão gostoso, quando eu já estava de pijama. Percebi que ele estava se barbeando com mais frequência, mesmo em dias que ele dizia que só ia trabalhar no escritório. Tudo pequenas coisas. Talvez coincidência. Talvez não. À noite, eu ficava acordada ao lado dele. Ele dormia profundamente, a respiração regular, às vezes um ronco leve. Eu encarava o escuro e me perguntava se estava ficando louca, se estava procurando algo que nem existia. Ou se, ao contrário, eu tinha ignorado por tempo demais. 2 dias depois, eu mandei uma mensagem para a Jana, minha melhor amiga. Na verdade, eu não queria contar nada, mas a verdade estava me sufocando. Tem tempo para um café? Preciso de uma distração de novo. Ela respondeu imediatamente. Sempre. Na padaria do Largo da Batata, às 4 da tarde? Nos encontramos na padaria. Estava cheia, como sempre. O cheiro de pão de queijo e café fresco pairava no ar. A Jana já estava sentada perto da janela, loira, cheia de energia, como sempre. Oi, você chegou, ela disse quando me sentei. Você parece... tensa. Eu dei de ombros. Forcei um sorriso. Muito trabalho. Trabalho? Ela levantou uma sobrancelha. Ou muito Tomás. Fiquei em silêncio. Tomei um gole do meu cappuccino. Tudo bem, ela disse depois de um tempo. Você não precisa me dizer, mas você sabe que eu vejo. Eu encarei a xícara, mexendo a colher na espuma do leite. Não é nada concreto, só pequenas coisas. Pequenas coisas? Ela repetiu. Eu assenti. Sabe, quando de repente você percebe coisas que nunca tinha notado antes. Um perfume diferente, chegar tarde em casa, um celular de cabeça para baixo na mesa. Ela não disse nada, mas eu senti o olhar dela. Talvez eu esteja imaginando coisas. Eu continuei, em um tom mais baixo. Talvez eu esteja vendo fantasmas. Jana tomou um gole de café, colocou a xícara devagar. Fantasmas quase nunca são fantasmas. Ela murmurou. Às vezes é só a verdade que já está na sala faz tempo. Eu levantei o olhar. Você quer dizer... Ela deu de ombros. Eu não quero dizer nada, eu só digo. Você deveria olhar mais de perto. Ficamos em silêncio. Lá fora, multidões passavam, com sacolas de compras no braço, risadas, vozes. Eu me sentia como se estivesse atrás de um vidro, separada daquela normalidade. Você o conhece, disse a Jana, finalmente, em voz mais baixa. Você percebe quando alguém está diferente, quando de repente ele tem segredos. Você não é boba. Eu assenti, mas o nó na minha garganta só cresceu. No caminho para casa, eu andei pelas ruas estreitas, o barulho da cidade ao meu redor, mas por dentro estava tudo quieto. As palavras dela ecoavam. Você percebe quando alguém está diferente. E, de fato, eu comecei a registrar tudo. Como o Tomás cheirava a sabonetes estranhos que nunca tínhamos comprado. Como ele às vezes sorria para o celular, pensativo. Como ele escolhia a roupa com mais cuidado do que antes, mesmo quando ele só ia para o escritório. Eu não dizia nada. Eu só colecionava. Cada detalhe, cada desvio. Um protocolo invisível se formando na minha cabeça. Mas quanto mais eu via, mais claro ficava. Não era mais só a minha imaginação. Algo estava acontecendo, e eu tinha que descobrir o quê. Começou com uma pequena coisa que eu quase não notei. O meu shampoo. Eu uso o mesmo shampoo há anos.
um líquido escuro e grosso com cheiro de ervas que sempre me dava uma sensação de constância. O Tomás não gostava muito do cheiro, ele tinha o próprio. Um sabonete líquido neutro, sempre o mesmo. Tínhamos essa divisão há anos, minha prateleira, a dele, como dois pequenos territórios que nunca questionamos. Mas uma noite, quando estava tomando banho, percebi que a garrafa estava mais leve. Eu a sacudi e, de fato, ela estava pelo menos 1/3 mais vazia do que deveria. Eu tinha acabado de comprá-la. No começo, pensei que estava imaginando. Talvez eu tivesse subestimado a quantidade, talvez eu tivesse usado muito. Mas nos dias seguintes, eu prestei mais atenção. Colocava a garrafa sempre no mesmo lugar, discretamente fazendo uma marca com a unha no plástico. E então, depois de 3 dias, era inegável, o shampoo estava acabando. Sem que eu o usasse, um arrepio desceu pela minha espinha. O Tomás odiava aquele cheiro. Ele nunca tinha encostado nele, nunca nem tinha tentado. Por que de repente ele estaria usando o meu? Era um padrão estranho. Tinha que ter sido outra pessoa. Fiquei de pé no banheiro uma manhã, com a garrafa na mão, encarando o conteúdo que estava diminuindo rápido demais. A luz da lâmpada fluorescente refletia no plástico. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo nas têmporas. Ela esteve aqui. Quem quer que ela seja. Ela ficou aqui no meu chuveiro, lavou o cabelo, enquanto eu talvez estivesse sentada na sala ou deitada na cama. Ela usou o meu shampoo. A ideia me sufocou. Não era mais apenas um fio de cabelo loiro que ainda podia ser explicado. Isso era mais íntimo, mais direto. Alguém tinha ocupado o meu lugar, tocado nas minhas coisas, usado o meu cheiro. Me senti substituída na minha própria casa. Durante o dia, eu tentava não demonstrar nada. Tomás trabalhava como sempre, falava ao telefone, ria de alguma piada do outro lado da linha. Mas agora eu o via de forma diferente. Cada vez que ele passava por mim, eu o cheirava, tentando sentir um cheiro do meu shampoo. Mas não havia nada. Ele não o estava usando. Então, quem estava? À noite, eu encontrei a Jana de novo, não planejamos, ela me ligou. Quer tomar uma taça de vinho? Estou na cidade. Eu concordei, simplesmente porque não aguentava mais carregar tudo isso sozinha. Sentamos em um pequeno barzinho na rua Augusta, luz baixa, velas nas mesas, as conversas dos outros clientes como um sussurro ao fundo. Eu contei a ela sobre o shampoo, com cuidado, quase com vergonha, como se fosse um detalhe ridículo. Ela ouviu com os braços cruzados, o olhar sério. Então, ela disse depois de um tempo, ou ele está usando escondido, ou outra pessoa usou. É exatamente isso, eu murmurei. E você não acredita que foi ele. Eu balancei a cabeça. Ele não suporta o cheiro. Ele nunca encostou nele. Nunca. Ela tomou um gole de vinho, colocou o copo devagar. Então você já sabe o que isso significa. Eu fiquei em silêncio. Por dentro estava uma confusão, mas eu não conseguia dizer. Clara! Disse a Jana em voz mais baixa. Você não está mais procurando por sinais. Você já os tem há muito tempo. As palavras dela ecoaram, enquanto eu segurava o copo nas mãos. Eu queria discordar, queria dizer que tudo isso podia ter uma explicação inofensiva, mas não encontrei nenhuma. Mais tarde, sozinha na cama, encarei o escuro. Tomás estava ao meu lado, dormindo profunda e regularmente. Eu ouvi a respiração dele, senti o calor do seu ombro. E, no entanto, me senti mais sozinha do que nunca. O shampoo, o fio de cabelo, as noites fora, as pistas se transformaram em um padrão. E pela primeira vez, uma decisão se formou dentro de mim, escura e silenciosa. Se eu não pudesse obter a verdade de forma direta, eu a pegaria. A ideia não me largava mais. Dia após dia, eu via a garrafa de shampoo ficar mais vazia, uma prova invisível que ninguém, exceto eu, podia notar. Me sentia como uma detetive na minha própria casa, e, ao mesmo tempo, como uma louca. À noite, eu ficava acordada, revirando as opções na cabeça. Eu podia confrontar Tomás diretamente, podia perguntar a ele abertamente, sem rodeios. Mas, e se ele desconversasse? Se me fizesse parecer paranoica, eu ficaria sozinha com a minha insegurança, sem provas. Eu precisava de clareza, e precisava dela de uma forma que ele não pudesse mais negar. A ideia me veio de repente,
quase como uma piada. E se alguém está usando meu shampoo e eu o manipulasse de uma forma que isso não passasse despercebido? Naquele momento, eu ri baixinho de mim mesma, balançando a cabeça. Mas a ideia ficou. Ela me corroeu. E, por fim, não era mais uma piada, mas sim um plano. Na manhã seguinte, fui a uma farmácia na Avenida Paulista. Era um dia normal e cinzento de semana. As prateleiras cheias, mulheres com cestas, homens indecisos em frente a lâminas de barbear. Eu empurrei o meu carrinho como sempre, peguei produtos de limpeza, pasta de dente, um novo pacote de algodão. E então eu parei na frente da prateleira de cremes depilatórios. Eu hesitei, sentindo meu corpo esquentar. O que eu estava fazendo? Olhei ao redor, quase como se a minha culpa estivesse estampada no meu rosto. Ninguém estava me olhando. Uma mulher procurava shampoo para cabelo seco. Um homem pegou 2 garrafas de sabonete líquido. Eu peguei um tubo de creme depilatório e o coloquei entre o sabão em pó e o papel toalha. Meu coração estava disparado, como se eu tivesse roubado algo proibido. Em casa, esperei até que o Tomás fosse para o escritório. Então fui para o banheiro, fechei a porta e coloquei a garrafa de shampoo na pia. Peguei o creme depilatório da sacola, abri a tampa com cuidado. O cheiro era forte, químico, muito diferente do cheiro de ervas familiar do meu shampoo. Com as mãos tremendo, eu despejei o líquido na garrafa de shampoo. Com cuidado, devagar, para não derramar nada. Misturei, sacudi, até que a consistência parecesse mais ou menos a mesma. Então, coloquei a garrafa de volta no lugar, lavei minhas mãos, limpei a pia, como se cada rastro fosse me denunciar. Meu coração batia tão alto que eu tinha certeza de que o Tomás podia ouvir do lado de fora. Quando terminei, me apoiei nos azulejos frios e respirei fundo. Mais tarde, no jantar, eu o observei enquanto ele comia, enquanto ele falava casualmente sobre a nova filmagem. Eu assentia, fazia perguntas, ria nos momentos certos. Ninguém notaria que eu tinha acabado de fazer algo que me transformou em uma pessoa diferente. Não mais a esposa compreensiva, mas uma mulher em busca da verdade. Mas por dentro eu estava em fúria. E se eu fui longe demais? E se for verdade, e ela voltar? E se de repente eu tiver uma certeza da qual nunca mais vou me livrar? Naquela noite, eu fiquei acordada enquanto Tomás dormia ao meu lado. Eu encarei o teto e esperei. Esperei pelo que ia acontecer. Era como se eu tivesse armado uma armadilha. E agora eu estava ao lado, parada, esperando que alguém caísse nela. A garrafa de shampoo estava no lugar, aparentemente normal, como sempre. Mas eu sabia o que ali espreitava. E esse conhecimento me acompanhava toda vez que eu ia ao banheiro. Toda vez que eu olhava para o chuveiro, em cada barulho que vinha do corredor. Nos primeiros 2 dias, nada aconteceu. Ou melhor, nada que eu notasse. Eu checava a garrafa de forma quase compulsiva, a pegava, a virava, a sacudia com cuidado. O conteúdo parecia o mesmo, talvez ninguém tivesse usado, talvez tivesse acabado, mas meu coração batia mais rápido toda vez que o Tomás ia tomar banho. Eu ficava na cozinha, ouvindo a água, imaginando ele abrindo a tampa, massageando a espuma no cabelo. E ao mesmo tempo eu sabia, ele odiava o cheiro. Não era o shampoo dele. Então eu esperei, não por ele, por ela. Naqueles dias, minha rotina era como um teatro de sombras. Eu trabalhava nos meus projetos gráficos, clicava nos e-mails, editava layouts, mas tudo era feito mecanicamente, sem concentração. Na verdade, minha mente só estava no banheiro. À noite, eu sentava com o Tomás no sofá, assistíamos a uma série. Ele ria nos momentos certos, me fazia pipoca, colocava o braço sobre mim. E eu pensava, talvez seja só a minha imaginação mesmo. Talvez ela não exista, talvez eu seja a única que está se perdendo aqui. Mas então ele ia para o escritório e eu aproveitava a oportunidade para checar o banheiro. Sempre a mesma cena. Eu, sozinha, com a garrafa na mão, verificando se ela tinha ficado mais leve. E então, no 4º dia, aconteceu. Era de tarde. Tomás, supostamente, estava no escritório. Fui para o banheiro quase casualmente e parei. A garrafa estava visivelmente mais leve. Eu a peguei, senti a diferença.
A marca que eu tinha feito com a unha confirmou. Faltava pelo menos 2 dedos de líquido. Meu estômago se encolheu. Alguém tinha usado, alguém tinha estado aqui. Eu me sentei na borda da banheira, encarando a garrafa na minha mão. O ar estava pesado, fiquei tonta. Não era mais uma sensação vaga, nem um fio de cabelo que poderia ser explicado como coincidência. Isso era concreto. Ela esteve aqui, no meu banheiro, debaixo da minha água, com o meu shampoo e agora com creme depilatório na cabeça. Senti um enjoo de tanta excitação. Naquela noite, mal consegui dormir. Fiquei acordada, ouvindo cada barulho. Tomás, ao meu lado, respirava calmamente. Virou uma vez enquanto dormia. Eu encarava o escuro e imaginava cenas. Uma mulher estranha saindo do chuveiro com um grito desesperado, com tufos de cabelo nas mãos. Eu me assustei comigo mesma. O que eu estava fazendo? E se eu tivesse ido longe demais? E mesmo assim, uma parte de mim se sentia mais forte, mais determinada, como se eu tivesse recuperado o controle. Eu sabia que era só uma questão de tempo para a verdade vir à tona. Começou com uma coincidência. Ou talvez não tenha sido. Talvez tenha sido o destino que decidiu levantar o véu. Era uma quinta-feira à noite, eu estava com a TV ligada, enquanto trabalhava no notebook. Tomás, mais uma vez, não estava em casa. Supostamente uma reunião de produção longa. Eu já tinha me acostumado ao fato de que ele ficava mais tempo fora do que aqui. O noticiário estava passando e eu mal estava prestando atenção, até que de repente um nome foi mencionado que me fez parar. Ana Paula Guimarães. Atriz, loira, impecável, um daqueles rostos que todo mundo no Brasil conhecia. Eu levantei o olhar e parei. Na tela, ela estava cercada por flashes de câmeras, em frente a um cinema de lançamento no Rio de Janeiro. Mas ela não estava como sempre. Sua cabeça estava careca, totalmente raspada, sem cabelo, sem falhas, nada, apenas um crânio pálido e brilhante sob a luz dos holofotes. Os repórteres estavam em polvorosa, falando de um incidente misterioso, um escândalo nos bastidores. Ana Paula Guimarães parecia nervosa, usava um lenço que escorregava a toda hora e evitou todas as perguntas. Minha respiração parou, meus dedos congelaram no teclado. Um pensamento me atingiu, tão claro que me assustou. O shampoo. Eu não conseguia desviar o olhar. Lá estava ela, essa mulher que de repente estava sem cabelo. E naquele momento eu soube, sem dúvida, sem chance de fuga, foi ela. Ela esteve no meu banheiro, ela usou o meu shampoo. Os dias seguintes foram uma loucura de notícias, revistas de fofoca e manchetes. Ana Paula Guimarães com cabeça raspada, coincidência ou escândalo? O que está por trás da perda de cabelo repentina da atriz? Fotos por toda parte. Ana Paula de peruca, Ana Paula de lenço, Ana Paula fugindo das câmeras. Eu folheava os jornais, encarando as fotos e sentindo uma mistura de triunfo, repulsa e medo. A verdade estava na minha frente e o Brasil inteiro a via. Apenas o Tomás não dizia nada. Ele chegou tarde em casa, parecia nervoso, evitava o meu olhar. As respostas dele eram mais curtas do que o normal. Ele falava rápido sobre o trabalho, como se quisesse preencher um vazio com palavras. Eu o observei em silêncio. No seu rosto havia uma expressão que eu conhecia, a luta entre a culpa e a necessidade de esconder. E então, uma noite, estávamos jantando, quando ele de repente parou. O talher ficou parado no prato e ele me olhou, por um bom tempo, me avaliando. Clara? Ele começou. Então parou. Eu respondi o seu olhar. O quê? Eu perguntei calmamente, quase fria. Nada. Ele murmurou e abaixou a cabeça. Mas eu sabia. Ele sabia que eu sabia. Na manhã seguinte, havia um jornal na caixa de correio, com uma foto da Ana Paula Guimarães na capa. A matéria especulava se a perda de cabelo repentina dela tinha razões de saúde, ou se havia um ataque mal intencionado por trás. Peguei o jornal, o coloquei de forma ostensiva na mesa da cozinha, no meio das nossas xícaras de café. Tomás entrou, olhou, e a mão dele ficou no ar. Você não a conhece? Eu perguntei com um tom inocente. Ele olhou para a foto, depois para mim. Por um momento, o rosto dele foi uma máscara, imóvel,
vazio. Então ele disse: só de longe, do set, ela é complicada. Ah! Eu assenti, dei um gole no café e deixei o silêncio entre nós crescer até ficar sufocante. Por dentro, duas vozes lutavam. Uma dizia: você conseguiu. Você trouxe a verdade à tona. A outra sussurrava: você foi longe demais. E se esse escândalo se tornar maior do que você pode aguentar? Mas mais forte do que as dúvidas era a certeza. O meu casamento, como ele era, não existia mais. Era como se uma tempestade estivesse varrendo a cidade. Uma tempestade de manchetes, fotos e boatos. Em poucos dias, Ana Paula Guimarães estava na boca de todo mundo. Os jornais estavam em polvorosa. Ana Paula Guimarães choca com cabeça raspada. Declaração artística ou doença? Sabotagem no set. Pessoas de dentro do meio falam de intrigas. Estrela com problema. O que realmente está por trás? Na TV mostravam as mesmas imagens repetidamente. Ana Paula, pálida, com um lenço ou peruca no tapete vermelho, com a cabeça baixa, ignorando as perguntas dos repórteres. Em programas de entrevistas, famosos e especialistas discutiam as possíveis causas, médicos falavam de doenças autoimunes, cabeleireiros de estilos ousados. Mas eu sabia a má verdade. Eu e somente eu. Eu me sentei no sofá à noite, com um controle remoto na mão, enquanto Tomás, na poltrona do lado, encarava as notícias em silêncio. O rosto inexpressivo, o maxilar tenso. Eu o observei pelo canto do olho. Toda vez que Ana Paula aparecia na tela, algo piscava no seu olhar. Culpa, reconhecimento, talvez até medo. Que loucura, né? Eu disse casualmente, como se fosse só mais uma noite assistindo à TV. Ficar sem cabelo de repente. Ele pigarreou, pegou o seu copo. Sim, péssimo. Será que ela... Eu deixei a frase no ar, o encarei. Não faço ideia, ele murmurou. Mal a conheço. Uma frase que cortou o ar como uma faca. Mal a conheço. Depois de tudo. Depois do meu banheiro, do meu chuveiro, do meu shampoo, eu apenas assenti e dei um sorriso fraco. Claro, no dia seguinte fui à padaria e até lá as pessoas estavam falando sobre a Ana Paula. Duas senhoras mais velhas na minha frente estavam fofocando. Uma mulher tão bonita e agora isso? Deve ser câncer. Coitadinha. Ou uma jogada de marketing, eles fazem de tudo hoje em dia. Eu mordi o lábio, fiquei calada. A verdade me queimava na ponta da língua, mas eu a deixei lá, por enquanto. Mas a satisfação estava se rachando. Porque por mais que me desse uma satisfação que essa mulher estivesse publicamente exposta, a minha garganta se fechava. Eu a via nos jornais, na TV, e às vezes, em momentos de silêncio, eu imaginava o rosto dela quando ela deve ter percebido o que tinha acontecido. Pânico, desespero, vergonha. Uma parte de mim gritava, ela mereceu. Outra sussurrava, você foi longe demais. Em casa, o silêncio reinava. Tomás me evitava, ficava mais tempo no escritório dele, falava ao telefone com a porta fechada. Quando nos encontrávamos, o olhar dele era rápido, fugidio. Ele falava de trabalho, como se quisesse criar uma rede de banalidades na qual eu deveria me enredar. Mas eu o deixei. Eu ouvi, assenti, não fiz perguntas. Porque eu sabia que a verdade já estava entre nós, como uma terceira pessoa na nossa casa, que envenenava tudo. No domingo de manhã, quando peguei o jornal da caixa de correio, a Ana Paula estava de novo na capa. Dessa vez, era o jornal Folha de São Paulo, não alguma revista de fofoca. A atriz perde cabelo, o meio do cinema especula sobre escândalo no set. Eu fiquei na cozinha, coloquei o jornal no meio da mesa e esperei. Tomás entrou, serviu-se de café e o olhar dele foi imediatamente para a capa. Um quase imperceptível tremor passou pelo seu rosto, e ele pegou a xícara como se de repente a vida dependesse disso. Eu o observei em silêncio, com as mãos ao redor da xícara de café. Diga alguma coisa, eu pensei. Admita. Ou minta. Mas faça alguma coisa. Mas ele não fez nada. Ele ficou em silêncio. E nesse silêncio, uma decisão cresceu dentro de mim.
Se ele não queria falar, então eu falaria, e não só de forma particular. Eu traria a verdade a público. Assim como ele me ignorou por anos, eu faria com que o Brasil inteiro visse o que realmente estava por trás do seu trabalho. Foi como se eu tivesse segurado a sua respiração por dias. Desde o fio de cabelo, desde o shampoo, desde as manchetes sobre a Ana Paula Guimarães, eu tinha ficado em silêncio. Eu observei o Tomás agir como se estivesse tudo normal, como se 16 anos de casamento pudessem ser simplesmente cobertos por silêncio. Mas por dentro, algo tinha se levantado em mim, maior do que o medo, mais forte do que a vergonha. A vontade de ouvir a verdade. Naquela terça-feira à noite, eu não aguentei mais. Tomás estava na sala, na poltrona favorita dele, com uma taça de vinho tinto ao lado. A lâmpada emitia uma luz quente, que o fazia parecer quase em paz. Em cima da mesa de centro havia um roteiro aberto, mas eu sabia que ele não estava lendo. Os dedos dele viravam as páginas, mas os olhos estavam vazios. Eu fiquei na porta, ouvi meu coração batendo forte e disse: "Precisamos conversar." Ele levantou a cabeça, surpreso, quase irritado. "Clara, por favor." "Agora não, eu estou cansado." "Não." Minha voz tremia, mas eu me mantive firme. "Agora mesmo." Devagar, ele colocou o roteiro de lado. "O que foi?" Eu entrei, me sentei na frente dele e senti minhas mãos ficarem úmidas. As fechei, para que ele não visse o tremor. "Há semanas." Comecei. "Tem algo errado entre nós. Você está diferente, ausente, com segredos." Eu respirei fundo. E então eu encontro cabelos loiros, no nosso chuveiro. Cabelos que não são nossos. Ele piscou. O rosto dele ficou congelado. Nenhuma palavra. Apenas um músculo que se moveu no seu maxilar. "Clara," ele disse em voz baixa, como se quisesse me acalmar. "Não é como você pensa." Eu dei uma risada seca. "Não é como eu penso? Tomás, eu não sou cega. Eu vi o meu shampoo ficar cada vez mais vazio. Eu sei que outra pessoa esteve aqui, no meu banheiro, no meu chuveiro." Eu peguei o jornal que eu tinha propositalmente deixado ali e o empurrei em sua direção, na capa. Ana Paula Guimarães de lenço, a manchete. "Estrela perde cabelo, sabotagem ou doença?" Ele encarou a foto, depois a mim. "Diga." Eu exigi, minha voz agora cortante e clara. "Diga na minha cara. Seja honesto pelo menos uma vez." Ele abaixou a cabeça, passou as duas mãos pelo rosto. Por um momento, só se ouvia a respiração dele. Então ele levantou o olhar, e em seus olhos havia algo que eu não via há anos: medo. "Aconteceu." Ele sussurrou. Fiquei gelada. Senti minhas mãos tremendo, minha garganta se fechando. Aconteceu. Tão banal, tão fácil de dizer, como se fosse um acidente, um pequeno tropeço. "Há quanto tempo?" Eu perguntei com a voz embargada. Ele ficou em silêncio. "Há quanto tempo?" Eu bati na mesa com o punho. A taça estremeceu. Ele me olhou, quase implorando, então abaixou os olhos. "Alguns meses." "Alguns meses." Eu ri amargamente. Alguns meses em que ela esteve no meu banheiro. Usou o meu shampoo. Lavou o cabelo no meu chuveiro, enquanto eu talvez estivesse sentada na sala, na minha casa. Lágrimas me queimavam nos olhos, mas eu mantive o olhar fixo nele. E você ficou em silêncio. Me olhou como se estivesse tudo bem. Mentiu para mim, dia após dia. Ele se levantou, queria vir até mim, mas eu me afastei. "Clara, por favor, foi um erro maldito. Eu não queria isso. Eu te amo." "Amor?" Minha voz se quebrou. "Você se atreve a usar essa palavra. Amor é confiança. Amor é respeito. Amor significa que eu não tenho que me sentir como uma estranha na minha própria casa." Ele esticou a mão em minha direção, mas eu me soltei. 16 anos, Tomás. Eu acreditei em você. Eu confiei em você. Eu passei minha juventude com você, meus sonhos, minha esperança. E para quê? Para você me trocar por alguma atriz porque ela é loira e glamourosa? Ele engoliu em seco, os olhos brilhando. Não foi planejado, simplesmente aconteceu."
Simplesmente aconteceu. Senti as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Simplesmente aconteceu que você mentiu para mim. Simplesmente aconteceu que você pisou no meu coração. Simplesmente aconteceu que você transformou o nosso casamento em uma peça de teatro. Uma discussão se seguiu, que durou horas. Eu gritei, ele ficou em silêncio. Depois ele gritou, e eu fiquei quieta. Jogamos coisas na cara um do outro. Coisas que nunca poderíamos retirar. Eu me ouvi dizer coisas que não achava que era capaz de dizer. Você é um estranho para mim. Eu te desprezo. 16 anos por nada. E no meio, momentos em que nós dois choramos. Em que nós nos olhamos e reconhecemos nos olhos do outro o que um dia tinha sido. Mas era apenas uma sombra, um eco. E um eco não é suficiente para salvar um casamento. No dia seguinte, fui a um escritório de advocacia, um andar sóbrio, no centro da cidade, carpete cinza, paredes brancas, pastas nas prateleiras. A advogada me ouviu calmamente enquanto eu falava. Foi difícil dizer as frases, mas me fez bem. Vamos dar entrada no divórcio, ela disse, de forma objetiva. E se você quiser, podemos ter imprensa ao seu lado. Eu assenti, enxugando os olhos. Sim, eu quero. No caminho para casa, no metrô lotado, chorei em silêncio. Não alto, não visível, apenas lágrimas silenciosas escorrendo pelo meu rosto. Ninguém percebeu. E talvez isso fosse apropriado, porque o nosso casamento, a nossa história, também não tinha sido notada por ninguém, exceto por mim. Mas enquanto a cidade rugia ao meu redor, eu também senti algo diferente. Uma nova clareza. Acabou. E às vezes, o fim também significa um começo. Na manhã em que peguei o jornal da caixa de correio, me senti como se estivesse segurando uma bomba nas mãos. A manchete me atingiu em cheio. Caso. Escândalo careca. A verdade secreta por trás da perda de cabelo de Ana Paula. Embaixo, o meu nome. Preto no branco. Clara Vasconcelos, esposa do produtor executivo Tomás Vasconcelos, revela a história. Meus dedos tremiam enquanto eu abria as páginas. Lá estava, minha história, minhas palavras. Fiquei em silêncio por tempo demais. 16 anos de casamento não podem terminar com uma mentira. Eu quero que a verdade venha à tona. Eu encarei as linhas que tinham saído da minha boca e senti um aperto no peito. Por um lado, um triunfo. A verdade não era mais o meu segredo sombrio. Por outro, vergonha, porque a cidade inteira agora podia ler. 2 dias antes, eu estava sentada em um café em Vila Madalena, quando o Marcos Diniz apareceu na minha frente. Ele era mais alto do que eu tinha imaginado, magro, com um casaco escuro e um olhar que me atingiu imediatamente. Não era um olhar curioso e ganancioso, como se espera de um repórter, mas sim sério, respeitoso, como se quisesse me assegurar. Eu estou te ouvindo. Completamente. Senhora Vasconcelos? Ele esticou a mão para mim, o aperto era firme e quente. Obrigado por ter vindo. Eu assenti, insegura, com as mãos pegajosas. Meu coração batia forte. Nunca tinha confiado coisas tão íntimas a um estranho. Nós nos sentamos em uma mesa pequena no canto. O café estava cheio. Um burburinho de vozes, o cheiro de bolos. Eu me senti como se estivesse em uma bolha, separada de tudo aquilo. Sabe, eu escrevo sobre famosos, escândalos e casos há 15 anos. Marcos começou, com um bloco de notas na frente dele. Mas eu não quero explorar a sua história. Eu quero que ela seja contada nas suas palavras. Algo dentro de mim relaxou com aquelas palavras. Eu assenti, respirei fundo e comecei a falar. Eu contei sobre o sábado de manhã, sobre o fio de cabelo loiro no chuveiro, sobre como eu quis ignorá-lo no começo, mas como ele me corroeu por dentro. Falei sobre as noites em que eu ficava acordada enquanto o Tomás respirava calmamente ao meu lado, e eu não sabia se estava paranoica ou finalmente acordando. Eu contei sobre o shampoo que estava ficando mais e mais vazio, sobre a minha marca secreta na garrafa, sobre a decisão de colocar o creme depilatório lá dentro. Enquanto eu falava, Marcos me olhava, calmo, concentrado, com uma seriedade que às vezes me fazia parar. Ele anotava, mas nunca de forma agitada. Ele não me interrompia,
Apenas perguntava baixinho quando queria entender algo mais precisamente. E então, eu disse finalmente com a voz embargada. Eu estava sentada na frente da TV e ela estava lá, Ana Paula Guimarães, sem cabelo. O Brasil inteiro falava disso. E eu soube que ela tinha estado no meu chuveiro. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Eu não tinha planejado chorar, mas elas simplesmente saíram. Marcos me entregou um guardanapo em silêncio. Sem cara de pena, sem arrependimento fingido. Apenas uma presença calma. Obrigado por ter confiado isso a mim, ele disse depois de um longo silêncio. Mas você precisa saber, se publicarmos isso, não haverá volta. Vai causar um alvoroço, você vai enfrentar ataques, dúvidas, zombaria, mas também respeito. Você está pronta? Eu enxuguei as lágrimas. Sim, eu sussurrei. Eu estou pronta. Fiquei em silêncio por tempo demais. E agora, 2 dias depois, eu estava sentada na minha cozinha, com o jornal na mão, meu café intocado. Eu lia as linhas de novo e de novo. O meu nome, as minhas palavras, o público. Uma parte de mim exultava. Finalmente eu não era mais a esposa silenciosa no plano de fundo. Finalmente eu tinha uma voz. Outra parte de mim se encolhia. Agora todo mundo sabia o que tinha acontecido. Meus vizinhos, a mulher da padaria, talvez até pessoas que eu não via desde a escola. Quando fui à padaria logo depois, eu tive a sensação de que as pessoas olhavam por mais tempo. Talvez eu estivesse imaginando. Talvez não. A atendente sorriu de forma amigável, mas os olhos dela correram pelo meu rosto. Por mais tempo que o normal. 2 homens estavam cochichando enquanto eu passava. Eu fechei o cachecol mais apertado, desejei ser invisível e ao mesmo tempo pensei, não, era exatamente o que eu não queria mais. Eu queria ser vista, ser ouvida. À noite, meu celular tocou. Marcos. Eu hesitei e finalmente atendi. Senhora Vasconcelos? A voz dele era calma e quente. Eu queria te agradecer. A matéria saiu e está sendo muito discutida. Mas sabe de uma coisa? Muitas leitoras estão escrevendo que se reconhecem na sua história, que elas querem ter a coragem de não ficar mais em silêncio. Lágrimas me vieram aos olhos. Você está falando sério? Sim, ele disse. Eu costumo escrever sobre escândalos que são vazios, que só visam manchetes. Mas a sua história, ela é real. Ela tem um significado. Eu segurei o celular na orelha, em silêncio, e senti um aperto no meu peito. Pela primeira vez em semanas, eu não senti apenas raiva ou dor, mas algo mais, um tipo de calor, um sentimento de acolhimento naquelas palavras. Obrigada, eu sussurrei por fim. Não, ele respondeu. Eu que agradeço. Naquela noite, eu dormi com o jornal na mesa de cabeceira. O meu nome estava na capa. E pela primeira vez em muito tempo eu não senti apenas perda, mas também a intuição de que a minha vida poderia começar de novo. E talvez, apenas talvez, esse novo começo já tivesse se iniciado com um telefonema. As semanas depois da publicação foram um redemoinho. Os papéis do divórcio já tinham sido entregues. Meu nome estava em todos os jornais. Os vizinhos me olhavam com uma mistura de curiosidade e pena. Eu me movia entre 2 mundos, o antigo, do casamento destruído, e o novo, que ainda não tinha um chão firme. No meio de tudo isso, Marcos entrou em contato, não como repórter, mas como pessoa. Senhora Vasconcelos, ele escreveu em uma mensagem, eu sei que você está com a cabeça cheia, mas se você quiser tomar um café, sem bloquinho e anotações, me avise. Eu encarei aquelas linhas por um bom tempo. Uma parte de mim queria escrever sim imediatamente, a outra sussurrava. Você está ferida, vulnerável. Não deixe ninguém chegar tão perto. Mas, por fim, eu respondi. Com prazer. Nós nos encontramos em um pequeno café na rua Oscar Freire. Era uma tarde cinzenta e uma garoa fina pairava no ar. Marcos já estava sentado perto da janela, com um jornal ao lado. Dessa vez não a máscara de trabalho, mas simplesmente ele, com um suéter de lã. Clara! Ele me cumprimentou, e foi a primeira vez que ele me chamou pelo nome sem formalidade. Soou natural, acolhedor. Conversamos por um bom tempo, primeiro sobre trivialidades. São Paulo, o inverno, o melhor cappuccino da cidade.
Depois, sobre assuntos mais pesados. É estranho, eu disse em algum momento, ler a sua vida em um jornal. De repente, ela pertence a todos, e a você mesmo, o menos de todos. Ele assentiu. E, ao mesmo tempo, te liberta, porque você não precisa mais esconder nada. Eu fiquei em silêncio, observando as gotas de chuva escorrendo pela janela. Às vezes eu tenho medo de nunca mais poder confiar em alguém. Talvez, ele respondeu. Não se trata de confiar de novo imediatamente, mas de encontrar alguém que tenha paciência, que espere até que você esteja pronta. As palavras dele me atingiram mais profundamente do que eu esperava. Nos encontramos de novo. Uma caminhada no Parque do Ibirapuera, em que nós rimos quando de repente um cachorro pulou no lago. Uma noite no cinema, em que nos sentamos em silêncio lado a lado, as nossas mãos quase se tocando, mas não totalmente. Não era nada oficial, nada concreto, mas era uma intuição. Um sussurro de que poderia haver algo mais se eu tivesse a coragem. Uma noite, sozinha em casa, eu estava na frente do espelho no banheiro. Eu vi o meu próprio rosto, meus cabelos escuros, meus olhos que tinham chorado tanto, e eu falei em voz baixa. Eu não sou mais a mulher que só esperava. Eu não sou mais a que se cala. Eu sou mais do que isso. E pela primeira vez, eu acreditei. O divórcio ainda não tinha saído. Meu coração ainda estava cheio de cicatrizes. Mas eu sentia, não era o fim. Era o começo de uma nova vida. Às vezes, é preciso se quebrar para se encontrar de novo. Às vezes, algo precisa se desfazer para dar espaço ao novo. E às vezes, não são os anos que você pensou ter perdido, mas sim a força que você ganha com eles. Eu não sabia para onde o meu caminho com o Marcos ia levar. Talvez apenas a uma amizade, talvez a algo maior. Mas eu sabia, eu tinha aprendido que não se pode ficar em silêncio quando a verdade grita dentro de você. Porque o silêncio destrói, mas a verdade liberta. Já tinham se passado vários meses desde que o meu mundo desmoronou. O inverno tinha ficado para trás e com a primavera, algo que eu não sentia há muito tempo voltou: esperança. Os dias ficaram mais claros, as árvores de jacarandá em São Paulo floresceram e eu percebi que uma nova vida estava despertando em mim também. O divórcio já era legal. Uma carta sóbria do tribunal, uma pilha de papéis que selaram e encerraram 16 anos de casamento. Eu chorei, sim, mas não foi mais um colapso. Foi mais um deixar ir, silenciosamente. Tomás desapareceu da minha vida como uma sombra. Às vezes, eu ainda via o nome dele em matérias, em projetos de cinema, em lançamentos, no mesmo mundo que um dia nos uniu. Mas ele não me pertencia mais. Eu não sabia se ele ainda via a Ana Paula. E pela primeira vez, eu realmente não me importava. Sobre a Ana Paula, eu só ouvia falar raramente. Ela tinha se afastado, diziam. Quando eu via a foto dela nas revistas, nada mais se mexia dentro de mim. Nem triunfo, nem raiva. Apenas um encolher de ombros neutro. E eu mesma. Eu tinha aprendido que você é mais forte do que pensa. Que você continua em frente mesmo depois de grandes rupturas, às vezes mais devagar, às vezes com mais cuidado, mas sempre em frente. Nesses meses, eu tinha visto o Marcos com mais frequência. Primeiro por acaso, depois de propósito. Caminhadas no Parque do Ibirapuera, cafés em pequenos cafés em São Paulo, uma ida ao cinema em que nós mal prestamos atenção na tela. Nós estávamos construindo algo que era delicado, não tinha nome, não era apressado. Às vezes eu me perguntava aonde isso poderia levar. Mas o mais bonito era, eu não precisava saber. Pela primeira vez em anos, eu vivia no presente, não em uma estrutura de planos e expectativas para o futuro. Uma noite, quando o ar estava quente e os pássaros cantavam, eu estava sentada na minha varanda, com uma manta sobre os ombros, uma taça de vinho na mão. Eu olhei para os telhados de São Paulo, onde o sol se punha e pintava o céu de rosa e dourado. E eu pensei em tudo o que tinha ficado para trás. Na mulher jovem, que com 19 anos tinha dito sim cheia de esperança, nas noites em que eu tinha duvidado de mim mesma, no momento em que eu tinha decidido não me calar mais. Eu sorri, e eu disse baixinho para mim mesma, não foi em vão, nenhum dia sequer.